Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber essa notificação no YouTube e veio assistir mais uma palestra, eu sei que você já veio quente, porque hoje a gente vai falar de astrologia e cabala junto. Então, os dois melhores assuntos, né? Para isso não tinha ninguém mais especial que a minha querida Elizabeth Nakata, que já veio aqui outra vez. Então, como que você está? Agora, veio o ano passado, né, quando a gente já estava no meio da pandemia, agora a gente está quase chegando no quase começo do fim, né? Esperamos, né, que seja o começo do fim, Marcelo. Cara, como não está fácil, parece que faz uma vida imensa, né? Que a gente entrou nessa coisa maluca. Eu estou bem, estou ótima, estou assim tranquila, levando essa história da pandemia, consegui me adaptar bem com os atendimentos online, e assim, a gente vai seguindo, né? É o que temos para hoje. Então a gente tem que se adaptar. Aí você foi uma das primeiras convidadas, né? Mas quando aqui só tinha mato, então ficou faltando de fazer aquela apresentação, que agora depois o pessoal, o Bruno, o Ulisses, o Rodrigo, eles pedem para o convidado falar um pouquinho da jornada, né? Não é uma apresentação que o pessoal conhece o teu currículo, mas o comecinho, tipo, por que você escolheu dedicar sua vida à astrologia, né? A gente fala dessa verdadeira vontade, né? Então, como é que você começou? Como é que você chegou nesse ponto? É exatamente onde eu cheguei na minha verdadeira vontade, na minha vocação, no meu ticum, enfim, na minha missão de vida, né? Ou tarefa da alma, enfim, a gente muda o nome, mas no fundo é a mesma coisa, é você fazer uma caminhada para se tornar o que você tinha como promessa de ser, né? O que você veio para ser. Então, eu vivia, né, no mundo cartesiano, bonitinho, empresa, trabalhava em empresa e tudo mais. Tenho como formação primeira o jornalismo. Cheguei a trabalhar como jornalista no Estadão, na época eu era lotada no Jornal da Tarde. Eu sempre tive essa pegada mais para o lado mais humano, de artes e tudo, então eu escolhi o Jornal da Tarde. E aí pegava algumas coisas, fazia algumas coisas também para o Estadão, que afinal de contas era uma coisa só, né? Mas aí eu também saí do jornalismo, que era a minha primeira ideia, assim, o que você vai ser quando crescer? Com 12 anos eu falava, serei jornalista. E aí eu fui jornalista. E aí depois eu vi que também, sabe, exigia demais, pedia demais, e também a gente tem que dosar bem na vida, trabalho e prazer e lazer, e jornalismo absorvia muito, né? Não me deixava muita folga para fazer as minhas coisas legais, gostosas, pessoais. Aí, então, voltei para o mundo corporativo. Até que, sem entrar em muitos detalhes, senão a história também fica longa, e não é o caso, mas teve um evento na minha vida e aí a tal história, que aí eu lembro sempre daquela coisa do espiritismo. Como é que você chegou no espiritismo? Né? Você chega pela dor, dificilmente você chega pelo amor. Então foi assim que a astrologia entrou na minha vida, por uma puta paulada que eu levei da vida. E aí uma amiga falou assim, por que você não vai estudar astrologia? Então eu não podia trabalhar, eu não estava com a cabeça muito boa, eu tinha que tirar meio que um ano sabático e fazer o que nesse ano sabático? Então foi o que ela falou, ocupa a cabeça, porque aí você sai desse buraco e aí você vai se preocupar com outra coisa, a astrologia é a tua cara. E eu, kkkk, imagina que a astrologia é a minha cara. Nunca tinha passado de ler horóscopo uma vez ou outra no jornal. E aí, mas eu comecei, foi um desafio. E eu comecei assim naquela época que não se falava quase em software, não existia programa de astrologia, né? Tinha que aprender a calcular na mão. E então realmente ocupava a cabeça pra caramba, né? E foi assim que eu comecei a estudar astrologia. E também quando eu comecei, eu falei, olha, eu preciso provar que esse evento que me aconteceu não estava escrito, que isso não vai me definir. E aí eu fui estudando astrologia,
para provar que a astrologia não funciona. E aí eu entrei, eu fui vendo cada vez mais que ela funciona, que é algo que a gente pode usar no dia a dia, é uma ferramenta como qualquer outra e que ela tem que ser prática. Eu olho a astrologia muito por esse lado, né? Tem que ser útil, tem que ser prático, tem que servir para mim, não ser só uma masturbação intelectual. E aí foi assim que eu entrei, fui indo, e aí, de repente, quando eu vi, eu fui desafiada por um dos meus professores a me profissionalizar, que eu continuava naquela de só fazer para parente, amigo, os meus e tudo. E ele falou, por que você não se profissionaliza, vai atender, vai cobrar, vai viver disso? E aí foi onde eu também assumi esse lado profissional. E aí a astrologia foi o meu caminho, a minha via principal. Eu tenho uma paixão imensa pelo tarô, eu acho lindo. Como boa pisciana, eu navego muito no mundo dos símbolos, eu gosto demais disso, de imagens, né, de buscar significado para as coisas e tal. E assim, eu tenho, para quem não é tarólogo, mas eu já fiz curso, inclusive até contigo, né, de tarô, eu tenho, sei lá, acho que eu estou agora batendo acho que uns 70 decks, porque eu viajo, eu vou buscar, eu olho aquele que fala com a minha alma, mas é uma coisa muito para mim, porque o meu caminho é a astrologia, e aí tudo que eu vou aprendendo, eu vou trazendo para a astrologia. Então, Cabalá, onde é que entra a astrologia? Né? Constelações familiares, sistêmicas, isso daqui casa com a astrologia. A Iopti, que é o mais recente, que eu acabei de fazer o curso, também aonde que essa terapia do trauma entra, e eu acho sempre se casa. Né? Eu acho que é assim com cada um tem o seu caminho, e quando tem o caminho do tarot, por exemplo, o universo fala na forma dos arcanos maiores e menores. Para mim, a conversa com o universo é com os planetas, com os luminares, e assim vai indo. Como é que você chegou na astrologia cabalística? Como é que misturou e entrelaçou esses dois mundos? Né? A cabala não é hermética, a cabala judaica? Então, aí eu entro pela Cabalá, um pouco da hermética, um pouco da judaica, mas agora eu me firmo mais na Cabalá meditativa, né? Onde eu estudo mais atualmente, vou buscando me aprofundar, né? É aquela história, né? Quanto mais estudo, mais sei que não sei porra nenhuma de cabala, né? Mas assim né? Com as coisas. Mas entrou como porque veio uma moça fazer um curso comigo era do Nodo Norte, do Ticum, era também da Lua Negra, da Lilith. Eu estava dando esse curso numa escola de astrologia. E essa moça veio fazer o curso comigo, e que ela falou assim, olha, quase não tem literatura, né? E eu acabei me aprofundando bastante na Lua Negra, né? Na Lilith, no estudo da Lilith. Falei, realmente não tem, no do Norte também, até tem um pouco mais, mas da Lilith quase não tem mesmo, do Quiron também tem mais alguma coisa, mas a Lilith é meio escanteada. E aí, quando chegou mais para o final do curso, foi que ela se abriu comigo, que ela estava escrevendo um livro sobre astrologia cabalística. E eu já tinha essa queda, né, pelas coisas judaicas. Também aí é uma outra história, mas, enfim, que isso também vem da minha ascendência e que foi totalmente abafado, e é uma coisa que eu recupero, porque está no meu DNA, mas eu recupero porque isso foi negado na família, né? Então, eu estava assim nesse caminho. E aí eu falei para ela, legal, quando você terminar o livro, quando terminar isso tudo, então eu quero o livro, quero ver. E eu li o livro, achei interessantíssimo o livro Astrologia da Cabalá, e fui eu que levei ela e o outro rapaz que fez o livro com ela
a gente esquece dele, vamos ficar nela, porque era a pessoa mais séria, enfim, mais honesta e verdadeira, e eu levei para que eles dessem o curso, eu fiz o curso com eles. E a partir daí eu começo a buscar, eu vou na pesquisa, eu sou muito de pesquisar sozinha, de ir atrás de informação, e nessa busca, então, também eu me aprofundei na astrologia cabalística. Então, o que eu faço é basicamente aquilo que eu aprendi com eles, mas que eu fui inserindo outras informações. É a mesma astrologia, a mesma, mas, enfim, é do jeito que eu integro as coisas, né? Fui até fazer contigo, né, o curso da Árvore da Morte, que é uma coisa assim que, né, no meio é meio, né, assunto proibido, não se pode falar disso, né? Mas aí, como você dava o curso, eu fui fazer e eu agrego isso também, porque a gente tem os dois lados, a gente tem tudo, tem que olhar para tudo, você não pode excluir nada, né? Oh, fantástico. Então, você preparou o PowerPoint, fica à vontade. Então, vamos lá, vamos começar a contar bem rapidamente, bem resumidamente, o caminhozinho da astrologia cabalística. Então, a gente já tem aí, né, as colunas e tal, e a árvore aí no meio. E para quem não conhece, né, para quem sabe, tudo bem, vai ouvir mais uma vez, né? Como é que surge isso tudo? Como é que surge a vida explicada pela Kabbalah? Então, no começo, tinha essa energia imensa, que é a energia origem, na fonte da vida, era uma energia que era completa em si, sem começo nem fim, sem princípio nem fim, que era Or. Então, essa luz nós chamamos de uma primeira causa. Então, tinha essa baita energia. E essa energia, então, chega um momento em que ela, né, se pudesse pensar, falar como a gente, diria assim: nossa, eu estou aqui tão completa nisso tudo, mas seria legal que tivesse alguma outra coisa, que eu criasse alguma outra coisa, uma novidade aqui, para que pudesse ter um diálogo, uma conversazinha, e para que também eu faça algo que eu sou capaz de fazer. Então, vai e cria um receptor, chamado CLI, né, que é, então, o primeiro efeito dessa causa. Quando cria este CLI, então, este CLI, ele é como uma taça aberta, um vaso aberto, que só recebe, que só recebe. Só que, conforme esse receptor vai recebendo de Or, o que acontece? Or não tem em si essa capacidade de dar, então o receptor começa a ter essa consciência também do dar, mas o receptor não consegue criar para dar. Então, vem o que na Kabbalah tem o nome, né, o conceito de pão da vergonha, porque ele fala, cara, eu estou só recebendo. E seria legal eu dar, mas eu não tenho como passar isso para frente, criar algo. Então, o que o CLI faz? É criado, então, um véu para parar de receber, né, de Or, e então o CLI vai se contraindo, se contraindo, se contraindo, já que ele não pode dar nada, e quando ele se contrai, é uma concentração tão grande de energia que ele explode. Então, é interessante a gente ver a correlação do conceito, né, da teoria do Big Bang, com algo que já está descrito assim, como Tzimtzum, nesses escritos milenares, né? E que antes de serem escritos na Kabbalah,
eles eram passados oralmente, né? Então, esse conceito já existia. E a partir desse momento, então, que tem a explosão, se criam os mundos que começam a vir do sutil para o mais material. E é assim que a gente chega na árvore da vida, na construção da árvore da vida, onde lá no alto nós temos as 3 esferas que são do mundo da emanação, onde as coisas emanam, onde vem de lá de Or e vão emanando. Em seguida, nós temos as outras 3 esferas, o mundo da criação, as 3 mais abaixo, onde as coisas começam a se formar, e embaixo Malkuth, que é onde nós vivemos, que é o planeta Terra, que é o mundo da materialidade, que é o mundo da ação, é o mais material. Então, lá em cima, essa árvore ela é muito sutil, e ela vem se adensando até chegar aqui em Malkuth. E aí, a gente está vendo aqui uma árvore de Natal. Lá no alto, a gente tem estrela. Então, essa estrela, ela está ali simbolizando a Anunciação, etc., a estrela de Belém e tal. Nós podemos pensar nessa estrela do alto da árvore como Keter, que é a Sefirá superior, aquela primeira lá de cima. Essas bolinhas da árvore de Natal nada mais são do que as Sefirot, né? A representação das esferas da árvore da vida. E aqui embaixo da árvore, o que nós fazemos? Colocamos os presentes de Natal. Esses presentes são o que? A materialidade, é o máximo de material, né? Então, aqui embaixo nós temos Malkuth. E quando a gente pulava amarelinha, eu pulava, não sei quem de vocês ainda brincava de amarelinha, que a gente desenhava no chão, a origem da amarelinha, ela vem do ensinamento da Kabbalah. Por quê? Quando não existia nada escrito, então ali naquele povoadozinho, vilarejo, enfim, vinha o mestre, né, o Rabi, e então saíam todas as pessoas, porque não podiam ver, né, que o conhecimento era passado de uma forma muito restrita, inicialmente para homens acima de 40 anos e que fossem casados, eram algumas das exigências, né? Então, se reuniam os discípulos e o mestre desenhava ali no chão a árvore da vida, e ia explicando. Quando terminava, então, o estudo, a aula, eles saíam, as pessoas podiam retomar a sua vida normal, vir para aquele local, e as crianças olhavam aquilo desenhado no chão e acabou virando uma brincadeira. Se a gente olhar, nós temos ali as 10 sefirot da árvore da vida, onde a gente sai do ponto 1 para chegar lá no céu, para chegar em Keter, né? E aqui, então, já vamos juntar com a parte da astrologia. Tem alguma divergência entre aqui a regência, né, ou o domínio de Keter e o domínio de Rohimá, os planetas, tá? Então, às vezes, vocês vão encontrar que aqui, esse glifo é do Urano, vão encontrar o Urano como tendo Keter como sua morada e o Netuno tendo como morada Rohimá. Agora, pelo que eu entendo de astrologia, eu sinto que realmente Urano tem muito mais a ver com o que acontece com a energia de Rohimá. Então, nós temos aqui, então, Keter, Netuno, Rohimá, Urano, Binah, Saturno, Hesed, Júpiter, Gvurá é Marte, Tiferet é o Sol, Netzar é Vênus, Hod, Mercúrio, Yesod, Lua, e Malkuth nós podemos colocar como a Terra aqui. A gente não coloca um planeta, somos nós que estamos aqui vivenciando tudo isso que vem de lá até aqui. É a nossa alma descendo.
Então, quando nós entramos nessa vida, nós entramos via Keter. E aí vamos descendo. Saturno, na astrologia cabalística, a gente não tem a esfera terrestre, as casas terrestres que a gente tem no zodíaco normal, né? Então, a gente tem o zodíaco na astrologia ocidental, a mais conhecida, o ascendente na casa 1, a forma como você começa as coisas. 2 e 8 fala de dinheiro, da vida financeira, dos valores seus. 3 e 9, na 3 dos irmãos, etc. Aqui nós não temos isso, porque a astrologia cabalística ela vai explicar a você o que é essa alma que entra aqui, o que ela veio fazer, quais as ferramentas que ela tem e o que ela precisa desenvolver ou corrigir. Então, aqui é uma análise para a alma. É a verdadeira análise do mapa da sua alma, né? Então, aqui a gente vai encontrar a verdadeira vontade, a tarefa da sua alma, tá? De acordo com a disposição dos planetas no momento em que você nasceu, na hora que você nasceu, aqui nessa árvore. Então, essas são as regências. Tem só duas coisas que eu encontro de análise na cabalística que a gente também analisa como coisas mais da nossa vida, do nosso cotidiano, do mapa natal tradicional. Que é assim, em Rohirrim, nós temos o esperma dos deuses, nós temos o pai aqui. Então, a descrição dos planetas aqui em Rohirrim, eles apontam para o arquétipo de pai que você tem. Como você viu seu pai mesmo, pai material. E aqui em Biná, a mãe. E aí vem já uma discrepância, sim. Por quê? Na astrologia ocidental, quais são os significadores de pai no mapa natal? Sol e Saturno. E aqui a gente tem um Saturno, que é o significador de mãe, né? Porque em Biná nós damos a forma, aqui é o útero. Então, é dentro do corpo da mulher que começa a se dar uma forma. Biná, ela dá forma à ideia que veio aqui de Rohirrim, porque Rohirrim é o mundo da criatividade, é o caos criativo. Tudo que existiu no mundo, tudo que existe atualmente, tudo aquilo que nós não sabemos, mas que existe no universo de possibilidades, que existe até em outras dimensões já, ou em dimensões que nós não ousamos pensar ou acessar, nossa cabeça não consegue abarcar, tudo isso está em Rohirrim. São todas as possibilidades. Então, para explicar um pouco essa árvore, nessa visão da astrologia cabalística, é assim, quando você tem uma ideia, a ideia já está aqui, neste caminho, chegando em Biná. Aquele átimo de segundo, onde o seu cérebro já tem uma atividade cerebral, e isso é, inclusive, comprovado através, né, de testes feitos em laboratório, quando você ainda não sabe que está com sede, mas você está com sede, é Rohirrim. Quando você sente a sede, você já está chegando aqui em Biná, porque aqui você concretiza, eu preciso pegar um copo com água. Então, aqui você dá forma para uma ideia, aqui foi um insight que você teve. Depois vem para Reset, onde isso tudo é muito trabalhado com a generosidade de Reset, né? Com essa abertura total. Depois precisa vir para Gevurah,
Gevurah é para ter uma disciplina, que eu preciso me organizar para executar, eu começo a executar. Então, a gente já está adensando, né, isso. Chegou aqui em Tiferet, para que isso serve? O que eu vou fazer com isso? O que isso está coadunado com o meu eu interior? E aí você vem para Netzach, onde novamente você vai ter algo relacional. Aqui eu tenho que ter a persistência. Em Netzach eu preciso persistir, apesar de, porque foi uma ideia gerada verdadeiramente ali em Roquemar. Eu venho para Rod, onde eu refino, onde eu publico, onde eu dissemino, onde eu falo. Chegou em Yesod, aqui eu preciso, então, dar um complemento, uma finalização, porque isso precisa vir para a matéria de uma forma que seja agradável para você que criou, para quem vai receber. E quando chega aqui em Malhut, eu tenho que pensar no quê? Finanças, materialidade, dinheiro, o que eu ganho com isso? O que aquela ideia lá de cima vai trazer para mim de realização e de recompensa? E aí a gente entra numa história, enfim, né, de dar ao dinheiro a energia que é dele. Ele tem uma energia, a gente precisa saber trabalhar com essa energia, trabalhar a nosso favor. Ok, senão eu vou embora, né? Bom, enfim, aqui tem a mesma árvore da vida, só que nós já vemos nestes caminhos aqui, os caminhos dos signos. Eu trabalho com essa árvore, que é a árvore loriana, mas a gente pode trabalhar com a árvore também do Gra, e na árvore do Gra a gente desce esses dois caminhos e eles vêm para cá, ligando Netzach a Malhut e Hod a Malhut, tá? É uma pequena diferença, mas, enfim, eu prefiro trabalhar com esta. E nós temos nos caminhos horizontais os elementos. Então, quando eu vou transpor um mapa natal, eu preciso do horário da data de nascimento. Do horário nem tanto, mas da data de nascimento da pessoa. Se ela não tiver horário, eu posso colocar aqui. Quando muito, vai dar uma divergência de posicionamento da Lua, porque ela caminha muito rápido. Como eu não uso o ascendente, eu não preciso do horário. Então, é possível fazer essa análise para quem não sabe o horário de nascimento, tá? Aliás, foi até um ganho, né, Marcelo, que eu vi da astrologia cabalística para a astrologia ocidental, que é o tal do achar a hora de nascimento da criatura, né? Porque tem gente que pede e dá assim, um trabalho imenso para você achar, né, sem ter esse acesso. E esse aqui, eu vou olhar se a Lua, né, mudou no decanato, ela vai estar em uma sefirá ou ela vai estar em outra, mas ela vai estar ali próximo, e aí eu interpreto para a pessoa como é que é uma lua na sefirá X ou a lua na sefirá Y. E aí ela me responde, aí eu mato a charada do horário dela. Então fica assim bem mais simples, tá? Eu estou falando de um jeito bem simplista, mas já ajuda bem, né? Então, e aqui eu tenho os elementos na horizontal, os signos de fogo, os planetas que estão nos signos de fogo, nos de ar, nos de água, e os planetas que estiverem em terra, eu desenho o glifo deles, o desenho deles em volta de Malhut, tá? Então, quando eu transponho esse mapa, eu vou ter o planeta colocado 3 vezes na árvore da vida. Na Sefirá, que é pelo grau do signo cardinal fixo imutável que ele ocupa, em que signo ele está, aí eu venho para os caminhos, né, que são esses enviesadinhos, e eu tenho também no elemento que são
os caminhos horizontais ou em volta de uma rua. E aí, quem de vocês tem o seu mapa, ou depois aí você vai ver que vai ficar disponibilizada a palestra, o nosso papo, aí você pode pegar o seu mapa e pelo menos aprender como colocar na árvore da vida. Olha que legal, viu como eu estou boazinha hoje? Então, aí você pega assim, estes 3, em Quetera a gente nunca coloca nada, tá? Nada está posicionado ali. Se você tem um planeta em signo cardinal, Áries, Câncer, Libra, Capricórnio, ele vai estar em algum grau de 0 a 30 desse signo, certo? Se estiver de 0 a 10 desses signos, você desenha aqui em Rohimá. Se estiver em 10 graus e 1 minuto, já passou de 10, então entre 10 e 20, você vem para Biná. E de 20 a 30, você coloca em Reset. Aí nós vamos para os planetas que estão nos signos fixos. Touro, Leão, Escorpião, Aquário. De 0 a 10 em Dvorá, de 10 a 20 em Tiferet, de 20 a 30 em Netzach. E o que você tiver nos signos mutáveis, Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, de 0 a 10 em Hot, de 10 a 20 e só de 20 a 30 em Malhut. Então, pelo menos essa colocação dá para você fazer. E aí, como é que você vai interpretar, pelo menos mal e porcamente? De acordo com a energia da Sefirá, né? Então, por exemplo, se você tiver um Saturno, o Saturno não é aquele que a morada dele é Biná, e, portanto, ele limita, ele dá uma forma. Se tiver um Saturno em Rohimá, às vezes a pessoa tem uma mente muito criativa, uma capacidade de criar muito grande, porque Rohimá é esse acesso, né? A originalidade, a criatividade, mas o Saturno ali pode dar para essa pessoa um medo de se colocar, de se expor, de criar, de publicar para o mundo, mostrar, entendeu? Saturno vai começando a dar. Se tiver um Quiron, que a gente coloca Sol, Lua, os planetas todos, eu uso até Plutão, inclusive, também eu coloco aqui, e coloco a Lua Negra, a Quiron e Uno do Norte, Cabeça do Dragão, o Ticon. São esses 3 que, além dos planetas, eu coloco aqui também. Então, também um Quiron aqui pode dizer de uma dor, você pode ter sido injustiçado, sei lá, tipo criança mesmo, sabe? Desenhou, sei lá, um barquinho e alguém olhou para o barquinho e caiu na gargalhada, porque imagina que barco mais esquisito, o que foi isso mesmo que você desenhou? Então, começa a te reprimir a criatividade a partir dali, tá? Então, aí precisa liberar, etc. Bom, eu vou falando tudo, depois vocês perguntam, tá? No final eu abro aqui para pergunta. E aqui, então, já é, assim, exemplo de como que a gente pode interpretar um mapa. Então, assim, bem rapidamente resumido, o mapa do Einstein. Aqui, então, tem o transposto, ele nasceu em Ulm, na Alemanha, 14 de março de 1879, às 11 horas e 30 minutos. Então, eu pego aquele mapa dele e transponho para cá, tá? Então, vocês vejam que estão colocados os planetas nos signos, nos elementos e nos graus dos signos, tá? Aqui nós vemos que ele era alguém, olha, um Saturnão ali em Roquimar.
mas ele era bastante inteligente. Ele tem, então, o Mercúrio, que a morada dele é Rod, né? Que é o publicar, que é o fazer, que é o que dá fama, inclusive, também, né? Rod é responsável pela nossa fama. Eita, voltou lá, espera aí. Aqui, pulou para o da frente. Então, ele tinha que ir deslocado para Roquemar. Então, ele tem essa inteligência muito grande, mas ele consegue trazer isso para dar uma forma, uma utilidade para esse pensamento. Vênus, que se desloca de Netzar, Netzar a gente fala de todos os nossos relacionamentos, tudo, relacionamento afetivo, amoroso, relacionamento com amigos, com pessoas, a nossa forma de nos relacionarmos, inclusive com os bens, com o dinheiro, todo tipo de relação que a gente tem. Então, Vênus vem aqui para binar. Ele consegue gerenciar bem os recursos financeiros, e quem conhece a história dele sabe que ele não vem de uma família abastada, né? Então, ele passa por uma série de dificuldades financeiras, né? Tem envolvimentos em questões humanitárias, porque o Marte que vai, que executa, que é o militar, que executa as ordens do general aqui de Binar, então está aqui em Hesed. Aí, onde é que eu vou exercer essa minha capacidade de luta e de briga? Eu tenho um ideal, eu vou lutar por esse ideal também, né? Aqui vem o sucesso, né, o reconhecimento que ele tem quando ele vai se dedicar a alguma coisa maior, que é o Urano daqui de Roquemar, que vem aqui para Rod. É como ele fica conhecido pela excentricidade, até pelo jeito dele, as fotos que a gente tem dele, aquela cara meio de louco, né? Aqui em Gevurah, ele tem o Quiron, que é um pouco, né, uma dor na defesa das ideias. Ele tem esse acesso, né, ao Netuno de Keter, está deslocado para cá. Então, é uma ligação com o que está fora da matéria, e ele tinha, inclusive, também, né, um viés que a gente hoje em dia diria é mais espiritualista, mas, enfim, ele não era aquele quadradinho que não admite absolutamente nada além da ciência, né? Ele tinha essa pegada. E aqui ele tem o seu tikkun. Aqui ele tem a sua tarefa de alma. E qual é essa tarefa de alma? É assim, eu vou, eu faço, eu luto, eu mostro, e sem esse medo, né, de se posicionar e de falar de coisas tão à frente do tempo dele, inclusive coisas que não se comprovariam, não teria como se comprovar na época, né? Algumas teorias dele de tão avançadas que eram, né? E aqui a gente olha Tiferet vazia. Então, quando a gente faz o mapa cabalístico, vamos olhar para essas sefirot que estão vazias também, tá? Porque ali é uma energia que se tem e que ela precisa ser trabalhada como se fosse um quarto onde você tem um tesouro, sabe? Caverna do Alibabá, só que não tinha nem a entrada, e que você precisa de uma ferramenta cabalista para conseguir ser o abre-te sésamo dali, para ter acesso a toda aquela energia daquela sefirá. E ele tem deslocado, então, o Sol, que é, né, a morada dele é Tiferet, tem deslocado aqui para Malhut. Então, ele consegue ir atrás de algo que traz para ele não só a fama, com esse Urano em Rod, mas que traz para ele também o reconhecimento financeiro, prêmios, etc., dos seus pares e tudo, né? Ele traz muito esse abstrato, né, para o concreto também. Ele tem uma lua domiciliada, né, porque a morada de lua é Yesod,
E aqui fala, então, desta família, né? É a sustentação. Aqui em Exódio eu tenho esse meu lastro de infância que vem. Qual é o suporte que a sua alma vai ter quando ela encarnar? É o que estiver aqui em Exódio. Ele tem um Plutão e um Júpiter aqui em Netza, então assim, a vida afetiva dele foi meio micada, né? Enfim. Mas é só para assim, umas pinceladas para vocês verem como dá para a gente olhar para a pessoa, para a essência dela, né? Aí aqui a gente tem um mapa do nosso, né, Pátria Amada Brasil. E a gente tem bastante coisa aqui em Roquimar, né? Você fala, caramba, né? Aquele se plantando, tudo dá. Aí tem essa criatividade do brasileiro imensa, né? Mas geralmente para quê? Olha um Quirón ali, uma dor, olha um Plutão, olha um Netuno, que é espiritualidade, né? Aqui a gente tem isso muito desenvolvido, né? Tem os médiuns e tudo mais. É um país onde as pessoas são realmente muito místicas, né? A gente tem muitos dotes artísticos, só que o que esse Quirón traz aqui? É uma evasão dos nossos cérebros, porque aqui não são valorizados. Então, com certeza, cada um de vocês aí conhece alguém que assim, é um mega hipergênio, que ou é subaproveitado aqui no Brasil, ou então que vai embora mesmo, né? Vai para outros centros e vai ser pesquisador e tudo mais, e é aproveitado lá fora, né? Aqui não. Biná está vazia. Então, cadê essa energia que a gente precisa para trazer tudo daqui de Roquimar para Biná? Não é? É difícil, né? Não tem. A gente não acha. Quando muito, então, olha, Saturno vem para cá, para Gevurá. O que acontece? A gente tem, às vezes, uns pequenos ditadores, né? Mas que também não têm essa inteligência ou essa capacidade estratégica para empurrar o país para frente. Aqui a gente já começa, né? Porque Gevurá é mais para obedecer ordens, né? Então já vem para cá. Tem esse Marte aqui. Então são muito os arroubos, né? Mas se fala muito, né? Olha aqui uma lua negra, a própria lua, o Júpiter de Hesed aqui. A gente fala muito, mas faz pouco, né? Na verdade, ninguém pega em armas, aqui a gente só discute no Facebook, todo mundo tem razão, olha o Júpiter ali, né? Cada um defende o seu, né? Tem precisaria desenvolver, então, esse Tiferet, essa essência. Então, fica essa coisa, porque a gente está falando aqui já de um país, é uma energia de um país, e o que faz um país são os cidadãos, né? Então, também, se aqui falta o suporte de educação, né, o básico de educação, então fica difícil também, porque o Mercúrio, que seria uma boa educação, uma boa base para ensinar essas pessoas a pensar, ele está aqui em Malkuth. Então, ele está vendo o quê? Estou pensando no próximo golpe que eu vou dar, né? Como é que eu vou me dar bem trabalhando pouco, né? É meio que o jeitinho, né? Brasileiro malandro de ser, né? Então aqui seria o aprendizado mesmo, é desenvolver esse alto valor que a gente acaba tendo, né? O tal do complexo de inferioridade, que a gente tem, tudo é melhor, o de fora é melhor, o americano, não sei da onde, né? Tudo é muito melhor do que aqui, do que o que a gente tem, do que as pessoas são melhores do que nós somos, enfim. Então, é uma mostra de como a gente pode analisar também um país. E também a gente pode olhar para uma árvore da morte, né? Então, o que é a árvore da morte? É simplesmente quando a pessoa usa toda aquela energia que ela tem
naquela sefirá, ela usa de uma outra forma. Ela sai, né, desse ponto onde seria o ponto da energia da luz e ela vai, a casca vem por fora dessa energia da sefirá, ela tampa essa luz e então aqui eu começo a trabalhar ou a pensar, a minha alma vai se voltar para essa energia da morte, né? Então aqui tem os demônios, né? Ou os anjos negros, que são os que comandam essas sefirot aqui, né? O Sataniel, o Bogiel, e aí vem vindo, né? Aqui ao lado delas. E aí nós vamos olhar o mapa do Adolf Hitler, né? Colocado e na forma que todos nós com certeza sabemos a história dele. Então, começando lá por Rohimá, como é que ele vive esse Rohimá? Ele tem uma intuição muito forte, né, sobre o que, como fazer, como agir. Ele tem essa criatividade, ele tem essa ideia e tem uma clareza do que pode fazer. A escolha é dele. Ou ele pode usar isso de uma forma ou de outra, e ele vai usar dessa forma que nós sabemos, né? Geralmente são pessoas que ou elas são perseguidas ou perseguem alguém. E aqui o que elas vão fazer? Dificultar, colocar o máximo de dificuldade para que quem estiver abaixo, quem for comandado, passe daqui e acesse esse mundo mais elevado de Keter e vai embora, vai buscar a luz, né? Então, é isso que ele está fazendo aqui. Em Biná, tem uma necessidade muito grande, olha o Urano ali, de mudar a sociedade. Ele, na verdade, claro, acredita, né, naquilo que a alma dele vai se voltando, ele acredita que ele vai melhorar mesmo, né? Aqui ele pode ter uma negligência, porque ele usou mal essa capacidade, né, a capacidade de estratégia. E assim, eu corto quem for uma ameaça. E ele começa a criar, então, aquela, né, o ovo da serpente aqui, né, o terceiro Reich, onde ele cria isso, essa ideia, né? E aí vem aqui para Reset, onde o Mercúrio lhe dá essa facilidade muito grande para disseminar as ideias dele com toda uma capa de convencimento, de bondade, né? Capacidade de entusiasmar e trazer as pessoas, né, para dentro dessa ideia dele. Às vezes dá uma gula, e essa gula a gente pensa não só na gula comida, né, mas é um desejo imenso por algo, né, um desejo que ele é meio que um saco sem fundo, né? Então, nunca é o suficiente para. Aqui a gente pode falar também de como tudo era montado, né? Porque era um cara magrinho, pequenininho, feinho, com bigodinho ridículo, né? Mas que, no entanto, ele traz para junto de si, nessa capacidade, né, de trazer as pessoas. Então, ele traz uma equipe nota 10, né? Então, ele é colocado em púlpitos muito altos, as bandeiras são com hastes elevadíssimas e a bandeira lá em cima. Então, tudo para fazer com que as pessoas e os soldados aqui embaixo se sentissem muito pequenos diante daquele homem, daquele titã, daquele grande líder, né? Então, é esse Mercúrio sendo bem usado. Gente, ali nasceu publicidade, marketing, marqueteiro, né? Quem quiser aprender como manipular a multidão ou massas, a gente tem que ir lá aprender no nazismo, né? É bem assim. Bom, uma personalidade muito forte, mas extremamente autocentrada, né?
e ele tem aqui interfere de Saturno, Vênus, Marte, ele vai, ele acha, né? Ele se acha, ele realmente consegue muito disso, ele é um hedonista, né? Então, eu sou, né, maravilhoso, ótimo, sou o salvador do mundo, né? E é onde ele vai colocando, pautando toda a sua diretriz de ação, né? Ele tem reconhecimento, ele tem um poder individual muito grande, tem um Plutão, tem um Netuno, né, ali em Rod, e essa lua negra aqui em Esode fala muito que em Esode também a gente tem fertilidade física, inclusive, né, de criar, conceber, né? Mas também a gente fala aqui muito de sexualidade. E só uma lua negra ali solta, sem mais nada, fala às vezes de uma sexualidade não resolvida, não trabalhada, trabalhada de alguma outra forma, ou sublimada, né? E às vezes traz para a pessoa também um tanto de paranoia. Bom, quando a gente faz, então, a astrologia na Kabbalah, tem as ferramentas de cura que eu já falei. Então, tem uma Sefirá que ela está sem planeta nenhum, ou ela tem, como no caso do Hitler, né? Tinha lá uma lua negra em Esode. Então, a gente precisa trabalhar isso para harmonizar essa energia, tá? Também, quando eu tenho uma Sefirá muito carregada, eu preciso dar um Lexotan para ela. Falo assim, menos, filha, trabalha menos. Então, aqui a gente vai trabalhar através. É feito sigilo pessoal. Aqui em volta, eu tenho as letras dos signos, tá? Então, aqui é como se eu trouxesse mesmo um mapa ocidental, vou colocar aqui o ascendente, aqui no caso um ascendente Capricórnio, né? Aliás, Aquário, aqui Peixes, enfim, bem-vindo. Aí eu coloco as letras, que são os posicionamentos, essas letras aqui são dos planetas. Então, aqui é colocado para fazer o sigilo só de Sol até Saturno, tá? Então, coloco aqui, e aí eu venho para o nome da pessoa, não o sobrenome, mas o nome dela, faço a transliteração para o hebraico, vou na gematria desse nome, e aí é criado o sigilo. Então, é um selo pessoal, é energia pessoal, tá? Então, aqui onde tem, aqui não sei se dá para vocês verem, está pequenininho um pontinho, aqui começa esse sigilo e ele vem vindo até ele terminar aqui, é onde é o final dele. Tem os nomes de Deus, que são 72 energias, 72 emanações. Cada uma dessa energia trabalha para um assunto, para um tema. Então, dependendo também do que precisar, é feita, eu ensino a meditação, super simples, no nome de Deus, que é necessário para ancorar essa energia, tá? Também por alimentos. E aqui eu dou um exemplo, quando a gente fala no Shabat, né? A Shabat, ela acontece, a rainha Shabat vem no pôr do sol da sexta-feira, né? Então, porque a Kabbalah, a astrologia cabalística, ela é sol e lunar. Então, eu pego tanto coisas do universo solar, do passo e movimento do Sol, quanto do da Lua. Então, o dia, ele começa no pôr do sol. Então, o sábado, o Shabat, começa no pôr do sol da sexta-feira, vai até o pôr do sol do nosso sábado. É o 7º dia da semana. 7 é a Sefirá de Malhut, quando a gente conta, porque lá em cima, Rohimá, Binah e Keter são níveis muito sutis, que em meditação até a gente não chega, no máximo nós chegamos quando conseguimos atingir ou ser tocados pela Shekhinah, nós chegamos em Binah assim, muito rapidinho e a gente volta, né? Então, por isso que se conta de Hesed para baixo, então Malkut é a 7ª.
né? É o nível da Terra. Então, aqui é onde nós completamos o trabalho da semana. Então, é o máximo de materialidade para ter o descanso. Saturno também é o 7º planeta visível a olho nu, né? Então, também é o número 7. A gente está pensando muito no 7. Saturno é ali a morada de Binah. Então, nesse momento, onde se para o descanso do Shabat, você está, na verdade, parando para olhar para o que você produziu materialmente e, a partir de agora, você vai entrar no mundo, que é um mundo de se dedicar às preces, à espiritualidade, etc. E nós, pensando nessa gematria, então, é o 7º dia da semana, e tem estes alimentos, que são os alimentos básicos da refeição do Shabat. É o pão que é trançado, e esse pão trançado tem o nome de halá, né? É o peixe, e o peixe em hebraico é dak, o vinho, em hebraico yain, e a carne, que em hebraico é bassar. Quando nós fazemos a numerologia, a gematria dessas palavras, todos esses produtos têm uma energia 7. Eles se reduzem a 7, esses nomes todos. Então, o que acontece? Eu estou no dia 7, eu tenho uma energia 7 e eu coloco para dentro de mim uma energia 7 também. Eu me alimento de 7. Então, para entender também esse pensamento todo, a gente vê que tudo se junta, a numerologia, a astrologia, os conceitos da Kabbalah, tudo isso está muito bem amarrado, está muito bem intrincado. Então, por isso que os alimentos, eles são energias que nós ingerimos e também servem para a nossa correção, também nos ajudam. Eu posso corrigir usando as cores das sefirot que eu tenho com a energia fechada, né? Então, eu posso usar, eu trago para mim também essa energia. Posso procurar usar também os metais ou as pedras que são associados aos planetas, que são os regentes, digamos assim, dessas sefirot. Os rituais das luas novas, com certeza, vocês conhecem. Então, é a energia daquele mês, é o portal do mês. Quando a gente tem o portal, é um momento muito importante para a gente ancorar essa energia, para fazer aquilo que nós queremos, o que nós precisamos, e principalmente de acordo com o mapa cabalístico, tá? E, finalmente, tem a Ana Becoa, que é uma prece milenar, né? Ela tem 7 versos, cada verso tem 6 palavras, então é chamada, 7 vezes 6, 42, é chamado de um nome de Deus de 42 letras, porque se pegam as primeiras letras de cada um desses nomes, né? E essa prece, ela fala de criar um mundo novo e diferente, de harmonizar as energias. Então, o Ana Becoa, quando a gente recita o Ana Becoa, não é nem tanto pela tradução, pelo significado. É bonito, ok, mas não é por aí, é pela forma das letras. Então, são as letras que compõem o Ana Becoa, que a gente medita nelas também e conseguimos equilibrar nossos 4 corpos, físico, mental, espiritual e emocional. Ela é atribuída, ela é milenar, né? Antiquíssima, e acredita-se que quem escreveu foi o Rabi Nehunya ben Hakanah. Esse Ben é com N, eu preciso corrigir, não é com N.
Ok, então é isso. Agora, quem tiver perguntas, quem tiver. E aí não é à toa que assim, no meu logo tem cores que eu preciso equilibrar. Então, até nisso eu escolho também, tá? Então, vamos lá, aberto para perguntas. Pronto. Prontinho. A galera estava ali. Essa que você passou, a primeira pergunta que eu já vou fazer é como é que o pessoal, como é que você traça o sigilo? Eu sei que eu Então, sei aí, a pergunta, né? Eu estou perguntando para uhum, o pessoal que vai estar nos escutando. Então, como é que é tá, feito esse traçado? Por exemplo, esse usa traçado. vogal, não usa? Se o nome for em hebraico é de um jeito, se for um nome ocidental. Como é que Uhum. ficaria, por exemplo, o Marcelo? Marcelo, então aí eu começo com M, que é mem, né? Então, aí eu vou ver mem, aonde que mem está, é um planeta, é um signo. Se for um planeta, aí eu já vou desenhar lá naquele círculo, que aí é o círculo da mandala zodiacal. Aí eu começo dali. Quando eu tenho as vogais, A, E, O, U, elas não existem. O I é como o Y, o IUT. Aí, se o nome começa, por exemplo, Ana, aí então não vou colocar o A, porque é uma vogal, não existe, não. Quando começa o nome, aí eu uso o Aleph. Eu vejo aonde que está o Aleph. Se tem um planeta ali naquele signo, então eu vou posicionar no planeta. Se não tiver, eu posiciono no meio do signo. E aí eu vou traçando. Então, eu vou trazer o seu nome. Aí, por exemplo, o C, aí viria para o Samer, que vem pelo som, né? Que é Marcelo. Aí eu não vou para um CAF, nem vou para um COF, né? Não vou para essas letras, porque o som do C é como se fosse um S. Aí o E eu não coloco, o L é o Lamet, né? E pronto, acabou. Então é Mem, Samer e o Lamet. E aí depois ajusta com o mapa, né? É bem bonita Isso. essa. Aí ajusta no mapa. E aí você usa, na verdade, o sigilo é só o traçadinho mesmo, né? Que acho que a maioria que sabe disso. Mas tem algumas pessoas que mandam fazer uma medalha, enfim, um pendente, né? Aí faz o desenhinho, né? Em volta, né? A mandala com as letras dos signos. Fica bonitinho também, pode, ok. Ele é muito legal. Tem aquela pergunta que sempre me fazem, aí eu também já vou te fazer, que é se o pessoal pode tatuar o sigilo depois. Eita, cara, aí é polêmico, né? Tem, a gente vê que o povo tatua e tudo mais, mas aqueles cabalistas mais puristas dizem assim: olha, não é legal tatuar, por quê? Porque você tem um posicionamento da letra. Então, quando você se deita, vai para um outro posicionamento. Se você coloca no braço, então, ok, assim tá, né? Colocou aqui, então tá perfeita a letra, está correta. Mas se você está segurando lá no metrô, aí essa letra já está invertida. E como a gente trabalha com a forma, é essa forma, né, que traz uma energia, então, se a gente for bem purista, vai dizer assim: não tatue. Tem uma pergunta do irmão Ain. Ele falou: você prefere utilizar um certo modelo da estrutura da árvore, né? Onde só há um caminho que liga a Malkuth. Qual é o nome desse modelo? E tem diferença a trabalhar com o mais conhecido? Então, é esse que eu uso, só tem um caminho, né, que é o TAF, que vem de lá, né, de Esódio para Malhut. Esse é o do Rabi Isaac Luria, né, o Ari. Porque o Ari, ele é o mais antigão, que ele foi trabalhando o Sefer Yetzirah. Então, ele faz essa leitura, ele faz esse estudo, e ele coloca essa árvore assim. Ou agora eu lembrei que eu esqueci, que eu tenho uma imagem
que é tida como a primeira imagem de árvore da vida. Está numa biblioteca, não sei das quantas, que eu achei, ainda bem que eu salvei, porque quando eu voltei de novo no link já estava tudo fechado. E são só os nomes, Marcelo. Então, você não tem desenho nenhum de caminho, de nada. São só os nomes delas. Coisa muito antiga. Aí depois eu mando para você, então. Que aí não está aqui nesse computador, senão eu já iria compartilhar aqui. Então, aí voltando lá, tá? É essa árvore que eu uso porque eu sigo mais essa as diretrizes, digamos assim, do Ari. Aí depois o Gra é o Eliahu, de Vilna. Então ele é um cabalista que ele vem depois, ele é posterior. Agora, o que ele faz? Ele então pensa que é mais fácil, mais simples, ou de acordo com a interpretação dele, colocar esses caminhos aqui embaixo, tá? Então, é como se a gente falasse assim, olha, é tudo evangélico, mas um é metodista e o outro é presbiteriano. Então, tem assim umas pequenas diferenças. Não existe nem certo nem errado, ambos se justificam. E aí, de acordo com o seu pensamento, com o que você acredita, você vai seguir mais ou usar um desenho de um ou de outro, tá? Então, não tem uma... dizer assim, não uso aquele porque, cara, não tem isso. Que mais? Eu já ouvi uma explicação que aí, não sei, eu achei meio viagem na maionese, mas eu vou contar. Um cabalista que disse que esses dois caminhos aqui embaixo seria como uma interpretação da queda dos anjos. Quando o anjo de luz, Lúcifer, ele sai e ele vem com toda a galerinha dele, todos os seus amigos. Então, nesse momento, esses caminhos se fecham porque eles vêm aqui para a Terra. Eu ouvi essa explicação também. Estou vendendo peixe do jeito que eu comprei. Eu também tinha escutado essa. É que a única diferença que você vai fazer, se você usar o outro modelo, é que você vai ter que pôr os planetas no outro desenho. Né? O modelo que a Elizabeth falou, ela vale para o modelo do Lúria, que ele usa o quê? As três horizontais são os elementos, ela me corrige se eu estiver errado. As verticais são os planetas e as diagonais são os signos. Mas aí não é igual ao da Golden Dawn. Então, se você for pegar lá o Aleph, que para a gente é o ar, e tararara, ele vem daquele conceito de Keter e tal. Para o Lúria era uma outra pegada. Para ele, aquilo ali, ele não enxergava como um caminho, uma parada assim. Era tudo junto ao mesmo tempo. E ele falava uma outra explicação. Então, é como se você desse uma explicação, sei lá, diferenciar de japonês e coreano. Então, se você tentar ficar misturando, vai dar zica. Eu já tentei fazer isso um monte de vezes, não adianta. É como você virar e falar assim, quer ver? Agora fazendo um parênteses, né? Eu quero jogar a cartomancia do Lenormand com o tarô. Não pode. Cara, a linguagem é uma, o conceito é outro. O resultado vai ser o mesmo. É tipo 3 mais 3 e 2 mais 4. Você vai chegar no mesmo resultado 6, só que o emaranhado de como é que você está fazendo a parada é diferente. Se você começar a misturar a árvore da Golden Dawn com a árvore judaica, vai dar umas bagunças. Eu já tentei, acredita em mim, eu sou virginiano, eu sou chato. Eu já tentei fazer. Não bate, porque a ideia por trás é diferente. Então você tem que sentar do cabalista, estudar só pelo judaísmo, e aí faz sentido. Ou você pega e fala, eu vou estudar igual os ingleses. E aí faz todo outro sentido. E aí você entende os dois, entende que tem diferenças, e aí você avalia o resultado final. E geralmente o resultado final bate. Né? Então, é até um jeito legal, porque ele vai te agregar. Você vai falar, deixa eu entender por esse outro caminho por que eu faço tal coisa. Né? É isso mesmo.
Que o Ulisses está perguntando, né? Como é formado o nome de Deus de o nome de Deus. 42 letras. Então, aí você pega, assim, vamos lá, a primeira são 7 frases, né? Com 6 nomes cada um do Ana Bekoa. Então, tem lá, Ana Bekoa. Aí você pega o Aleph, do A, Ana Bekoa. Gedulat Yeminha. Então, aí você pega o G do Gimel. Tati Serurá. Então, pega o T de Tzadik. E assim você vai pegando a primeira letra de cada uma das palavras. E aí vai ter 42 letras. Então, diz que esse é o nome de 42 letras de Deus. Exatamente por isso que se diz que o Ana Bekoa cria coisas, cria realidades. Ele ancora coisas, da mesma forma que os nomes de Deus criam, né? São emanações que criam coisas, energias, etc. Então, você está trazendo. Aí você vai ver lá, Ana Bekoa, Gedulat, Eminhar, Tatit, Serurá, Cabel, Purinat, Tamirra, Sagabeio, Taharei, Norá, Nagbor, Doshei, Muderrak, Vavat, Shomrem, Bahrein, Taharei, Rahametz, Katerrat, Amir, Goma. Assim, Kadosh, Berov, Tuvra, na ela da terra. Yahid, Gileamer, Pnei, Zohrei, Kedusha, terra. Shavateno, cabelo Shmat, Sakateno, Yodeia, Talumot. E a última frase, ela não é dita, ela é pensada, que é como assim, e assim seja feito, que é o Baruch Hashem Kavod Leolam Vaed. Massa. Os dois pelos esclarecimentos. Eu acho essa parte fantástica de entender porque quando a gente fala de Cabala, eu já chamei, acho que, sei lá, umas 10, 15 pessoas para falar de Cabala. E sempre dessas discrepâncias de, mas aí o Aleph de uma árvore, da outra e tal. E eu acho esse negócio fantástico. A melhor explicação que eu tive é quando você tenta entender aqueles alfabetos loucos, né? Então, tipo, você vê o coreano, que tem aquelas bolinhas, uns tracinhos e tal. Então quer dizer que se você sabe coreano, você sabe japonês? É tudo tracinho e bolinha? Você fala, não, cara, é uma outra linguagem completamente diferente. Para a gente que está do lado de fora, só porque o desenho é igual, parece que é a mesma coisa. Mas vale muito a pena estudar os dois para ter essa visão diferente. Então, o mapa, se fosse feito pelo processo da Golden Dawn, os planetas não estariam do jeito que a Elizabeth descreveu. Eles iriam para outro lado e tal. E o método da Golden Dawn é mais simplificado. Ele nem tem isso daí. Ele usa só as esferas. O Kabbalah que vocês usam, ele é mais complexo. Da Golden Dawn é muito mais simples. Você usa o signo e joga em cima da esfera, e aí você usa basicamente isso. Você faz uma simplificação. Eu acho o método de vocês mais legal, porque ele é mais complexo e dá ideia de como é que um vai se sobrepondo no outro. Só um negócio que o Bruno me lembrou. Seguinte, você me mostrou como é que te acha, mas agora a gente é chique, a gente tem podcast no Spotify, etc. e tal. Então, se você puder falar também, como é que a gente acha você? Maravilha. Então, tem o site, que é www.elizabethnakata.com. Pode me encontrar também. Eu tenho um canal no YouTube, Elizabeth Nakata. Me acha no Instagram, elizabethnakata.consultoria. E também me encontra no meu celular, está lá no site, então é o meu celular mesmo, é um número só, eu não sou aquela de carregar um monte, é o 11 99181 1388. Aí me acha também pelo WhatsApp. É isso. Maravilha. Obrigadão, Elizabeth, só tenho que te agradecer. E foi sensacional a palestra, uma aula de intercalar esses dois assuntos que a galera curte demais da conta. Obrigada, Marcelo. Obrigada quem está aí assistindo. Tá? Obrigada mesmo. Valeu, gente. E você que está assistindo a gente, então não esquece,
deixa o seu like e já vai ao link do que ela falou, eu vou colocar aqui na descrição, então já vai no canal da Elizabeth, já dá like, segue o canal, segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube e a gente se vê no próximo Bate-Papo Mayhem.